entrando para participar também da nossa conversa. Ela já está chegando aqui. Deixa eu aceitar a solicitação. Vamos lá. Ela está chegando e a gente vai conversar muito sobre cinema. Oi, Alice! Olá! E aí, tudo bem? Tudo ótimo, e você, querida? Tudo ótimo. Na E medida claro do que, possível, né? Tudo na medida do ótimo. possível, nesse mundo que a gente está enfrentando essa novidade na nossa vida, né, no mundo inteiro. Total. E nesse É, momento, né, que agora tá rolando a coisa do Mandetta, enquanto começamos a falar, eu exatamente, até a falei, gente. coletiva. Bolsonaro demitiu Mandetta, como já vinha anunciando há bastante tempo, e, na verdade, é uma atitude de uma irresponsabilidade gigante, né, no momento de pandemia, demitir o ministro da Saúde, um cara que estava pregando aí o isolamento social como norte para o sucesso dessa empreitada contra a Covid-19. Enfim, vamos lá, a gente continua, a gente fica aqui na torcida que o próximo ministro da Saúde tenha uma responsabilidade social, né, Alice? Exatamente. Eu, quando vi que ele estava sendo demitido agora, eu até me deu um frio assim na barriga, uma Eu dor no fiquei coração. aqui Eu antes, fiquei um pouco angustiada. Eu falei, gente, fiquei meio a gente vai enjoada, entrar na leve. assim. Mas Mas eu acho que é isso também, para a gente conversar aqui. É claro que a gente vai falar um monte de cinema também, mas eu acho que para a gente bater papo, trocar ideia e refletir sobre esse momento também. Eu acho que está todo mundo querendo também falar, enfim, participar aqui da nossa live também, falando de cinema, mas também refletindo. A gente pode, inclusive, interagir aqui com a galera que está participando. Bom, exatamente. mas antes de tudo, eu queria fazer um parênteses aqui e cantar um parabéns para você nessa Ah, data obrigada. Foi querida. ontem, Muito eu sou tão cheia, maluca que foi ontem. E aí, porque eu sou muito lenta com o Instagram, eu postei hoje, então algumas pessoas estão achando que é hoje e eu agradeço o carinho imensamente, porque eu recebi muito amor e é tão louco, né? Porque eu tava até falando disso, assim, então eu sempre estou longe das pessoas que eu amo, eu sempre estou viajando, trabalhando durante o meu aniversário, mas esse especificamente parece que a distância aumentou, né? Porque a gente está tão preocupado, né, com o nosso país, a gente está tão preocupado com tudo que está acontecendo no mundo, com as desigualdades mais do que nunca. Acho que as máscaras estão caindo, está tudo tão forte que foi um aniversário mais louco, assim. Então todo esse amor que eu recebi de todo mundo, todos os fãs que estiverem vendo, eu agradeço todas as mensagens e muito obrigada. Muito obrigada pelo convite de estar aqui com vocês. imagina, é um prazer. Alice, como é que foi essa comemoração? Além desse sentimento de saudade dos amigos, dos parentes, enfim, pensando em todo mundo que não está tendo essa quarentena privilegiada que a gente está tendo, né? Totalmente, assim, eu É, acho que a gente tem um privilégio muito grande de poder ficar em casa. Quem está podendo ficar em casa é muito importante para contribuir. Mas foi uma quarentena, foi bem louco, assim, eu me senti um pouco telemarketing. Eu acho que eu nunca falei tanto no telefone no aniversário. Mas foi muito bom, porque eu consegui pelo menos falar com as pessoas que eu amo e estar perto das pessoas que eu amo, mesmo à distância e tendo conversas muito potentes, assim, foi interessante porque eu acho que muitas coisas que estão na cara hoje, elas já existem há muitos anos, e eu acho que o fato disso estar acontecendo deu uma acelerada nas discussões que a gente precisa ter sobre o mundo, sobre o ser humano, sobre as escolhas que a gente tem feito como ser humano, e eu acho que essa pandemia, o Covid-19 só acelerou essas conversas. Então, de certa forma, também está sendo produtivo conversar com as pessoas sobre isso de uma forma também não só catastróficas, mas assim, pensando o que a gente pode melhorar, o que a gente pode ajudar, como a gente pode transformar, que filmes a gente pode ver, já que a gente está falando com você sobre isso, né? Eu acho que tem uma potência muito difícil, muito dura, mas uma força no momento que a gente está vivendo, que é, e infelizmente, é único, né? e para a gente perceber também que não estava bom do jeito que estava, né? É um alerta também. É um alerta gigante, eu acho que muitas máscaras caíram. Eu vi uma conversa do Vaguinho, né? Wagner Moura, vocês bateram um papo. Eu conversei com ele ontem, ele me ligou. E foi isso, assim, foi interessante, porque os grandes amigos que eu falei ontem, a gente falou muito de amor, a gente falou muito de gratidão por a gente estar onde a gente está, ter o privilégio da gente poder estar em casa, estar quieto, e muito agradecido às pessoas que estão na rua, trabalhando por todos nós. E é tão louco porque a gente teve um papo muito sobre isso, assim, eu escutando ele hoje no Instagram de vocês falar, é bem isso, assim,
como mostrou e está mostrando de uma forma dura, mas muito clara, de como que o sistema que a gente vive está muito errado, está muito desigual, está muito machucado e tem que mudar. Eu acho que os estilos de governo que a gente tem vivido, as escolhas que a gente tem feito, elas têm que se transformar. Eu acho que não tem mais volta. E isso, por um lado, é positivo. E você sabe que, na verdade, eu me sinto conversando com você já há alguns dias, porque conversei com Wagner, a gente fez uma entrevista pelo Skype, ele lá em Los Angeles, eu aqui no Rio de Janeiro. Conversei ontem, fiz uma live com uma das pessoas que te chama de Lili, sabe com quem? Quem? Lazinho? É. Ah, Lazinho! E foi ótimo. E na semana passada, se eu não me engano, foi semana passada, eu conversei com outro que te ama também, que é Gabriel Leone. Ah, todos os meus meninos! Exatamente, então já estou sentindo todos os meus que eu já pares, estou conversando com você há algum tempo. Você falou com todos os meus pares. Só estava faltando você. Alice, vem cá. Você convite. Vai ser muito boa a nossa conversa. Você está em Nova Orleans, não é isso? Estou em Nova Orleans. Eu estava filmando Rainha do Sul aqui. A gente começou a filmar a 5ª temporada. E aí paramos no dia 13 de março. Como eu já estava aqui, o Pingo, meu cachorro, estava aqui, eu falei, não, vou ficar aqui até esperar entender o que vai acontecer. E é tão louco, né? Porque de dia após dia foi me transformando, a gente não tinha muita informação, então tudo foi mudando. Obrigada pelos corações que eu acabei de ver. Mas foi isso, eu tô em Nova Orleans por causa disso, porque a gente estava filmando e pararam as filmagens. Mas, de fato, atualmente você está morando onde? Em Los Angeles? Eu moro em Los Angeles e moro em São Paulo também. Eu tenho casa nos dois lugares, assim, porque São Paulo quem me conhece sabe que eu sou paulistana. Muita gente acha que eu sou carioca e eu amo o Rio de Janeiro, mas eu sou bem paulista. Então, eu vivo entre as cidades, mas a minha base é Los Angeles. E aí, em Nova Orleans, você tá numa casa? Tá no hotel? Não tá, né? Tá numa casa. Não, no hotel não, porque a gente filma durante alguns meses, eu prefiro ter casa. Então, eu tô num apartamento e tal, que é bem gostoso até, porque pelo menos é uma área que não tá tão próxima uma da outra. Então, eu consigo dar uma volta com o Pingo mais tranquilamente, assim. É engraçado porque as pessoas se cumprimentam, existe um carinho de um com o outro, de solidariedade, mas todo mundo assim, se um não cruza, o outro cruza, sabe? Sempre tem essa... É tão louco isso, né? Na verdade, eu sei que mais do que uma casa, você precisa de uma cozinha. Não é isso? Eu sempre, assim, mais do que uma casa, preciso de uma cozinha, inclusive, porque eu quase tô dentro dela, inclusive, agora. Só não vou mostrar porque ela tá bagunçada. Mas por quê? Você gosta de fazer a sua própria comida? Você gosta do ambiente da cozinha? Qual que é o significado assim, da cozinha em você? Na verdade, Simone, eu não cozinho bem. Então, assim, eu já vou deixar claro para as pessoas. Mas eu gosto de comer bem, assim, digo, de saúde e tal. Então, eu sempre, quando eu viajo, se eu tô trabalhando em algum lugar, eu sempre prefiro ficar num lugar que tenha cozinha para eu poder cozinhar as minhas coisinhas. Mas é muito simples o que eu faço. Uma coisa que eu amo fazer é bolo. Então, eu tenho feito muito bolo nessa quarentena. Bastante bolo. E você, como é que você está se alimentando? Você pede delivery? Como é que você está fazendo? Eu tô cozinhando direto. Eu tô mais em casa, cozinhando direto. Até porque eu acho que também, assim, tô querendo evitar ao máximo de ficar pedindo delivery para poder, enfim, não ficar tendo tanto contato com a rua, de ficar limpando as coisas e tal. Mas eu tenho cozinhado mais em casa por isso, assim, tipo, tenho comido bem, tenho tentado ficar bem até por causa do sistema imunológico, tenho tentado, né, não ficar bebendo muito o tempo inteiro, porque dá vontade, né, assim, você fica ansioso, a primeira coisa que você quer fazer, eu vou beber, vou tomar um vinho. Para dar uma relaxada. Para dar uma relaxada, mas eu tenho ficado mais em casa, assim, nesse sentido, porque para mim, assim, é bem importante, até porque eu não estou nem na minha casa em São Paulo e nem na outra casa em Los Angeles, então dá uma sensação ainda de mais distanciamento de qualquer porto seguro, né? Mas eu tô bem, assim, tô super tentando cuidar da saúde e da cabeça. Por isso, quando você me perguntou, você tá bem? Eu falei, tô ótima, na medida do possível, eu tô, tipo, cuidando todos os dias para ficar bem. Alice, como é que você, a produção toda da série A Rainha do Sul, recebeu essa notícia da paralisação das filmagens, das gravações? Foi muito louco, assim, Simone, porque eu já comecei eu tô há muito tempo acompanhando o coronavírus, desde a época da China, quando eu tava na China, e eu tava achando muito estranho tudo que eu tava lendo. Quando chegou nos Estados Unidos, a resposta que os Estados Unidos teve foi muito estranha, por causa desse governo, por causa desse presidente, por causa de uma preocupação absurda com a economia, o que, como a gente falou, expõe muito
sobre a economia, como está errado esse sistema que a gente está vivendo, enfim. E eu comecei a sentir a coisa chegando mais perto no início de março. E eu até perguntei para a produção, eles falaram, não, a gente ainda não tem nenhuma noção de quando vai parar. Mas na semana que parou, que era dia 13, eu ia para Nova York para lançar Os Novos Mutantes, que é um filme que eu fiz que ia lançar no dia 13 de abril. E aí eu liguei para a produção, liguei para o pessoal que trabalha comigo e falei, gente, eu acho que eu não vou para Nova York, eu tô achando tudo muito estranho, eu não posso ficar doente, porque se eu ficar doente a gente para de filmar. Aí eu falei com todo mundo falou, tudo bem, você não vai. E aí eu vou ficar aqui. Então eu não fui pro set nos últimos dias. E a equipe filmando, eu lendo e tudo mais, eu falei assim, gente, tá tudo muito estranho. Falei com os showrunners, porque eu sou produtora também da série. Liguei para eles e falei, gente, será que não é o caso da gente cancelar e parar um pouco de filmar para entender o que tá acontecendo? Aí eles falaram, vamos ver, vamos esperar a Disney, Fox, porque são os produtores da série, vamos ver o que vai acontecer. Aí eu falei, tá bom, vamos ver. Aí foi isso, foi assim, Simone, em 24 horas, tudo mudou. Assim, literalmente, tudo mudou. O lançamento dos Novos Mutantes caiu, os atores que estavam indo, que ainda iam depois que eu desisti, também não foram. E aí resolveram parar a filmagem no dia 13 de março. O que eu fiquei muito feliz, porque eu estava muito preocupada com a equipe, eu estava muito preocupada com todo mundo que estava filmando ainda. Eu não estava. Eu já estava 2 dias sem ir pro set. Mas foi uma loucura. Dia 13 de março eu ainda estava fazendo prova de roupa, assim, meio achando estranho, mas não entendendo. E parecia muito louco, porque eu fiz muito filme apocalíptico. Então, quando a coisa começou a acontecer e eu me vi no supermercado, literalmente, tipo assim, comprando umas águas e pensando, cara, o que será que eu compro? E aí me deu uma sensação, eu falei, gente, é real isso. E comecei a ficar realmente muito preocupada com as pessoas que eu sabia que não iam ter essa sorte, essa bênção, esse privilégio que eu tenho de poder pegar minhas coisas e ficar em casa, sabe? Então foi bem louco. Ainda mais longe da família, né? Que tudo fica mais sensível ainda, né? Aproveitando então que você lembrou desses filmes apocalípticos que você fez muita ficção científica também, mas fez um especialmente distópico, que é o Ensaio sobre a Cegueira, adaptado do livro do José Saramago e dirigido pelo Fernando Meirelles, né? Exatamente. Quando você pensa nessa situação atual e pensa no filme, caramba... Não, é uma loucura, assim, eu lembro muito, e é tão louco como você vê um pouco de tudo, né? De tudo que o Saramago escreveu tão brilhantemente, assim, no livro, a gente vê como, por isso que eu amo o Saramago, mas você vê como ele abre o peito e sabe muito bem escrever sobre o ser humano, porque muitas coisas que o livro, tão lindamente, né, na forma que ele escreveu ali, tudo está acontecendo de certa forma. Tanto da generosidade como do lado preconceituoso, egoísta, né, xenofobia, tudo isso, assim. Então, é muito louco a gente olhar e ver todas as facetas do ser humano de uma forma muito difícil, mas muito claras, né, com a pandemia. Tanto o lado positivo quanto o lado negativo. É muito interessante, assim. Eu tenho escutado podcasts e lido umas coisas e tudo mais, e quando eu lembro muito do Ensaio sobre a Cegueira, eu penso muito nisso. E eu acho que, na verdade, a gente fala em apocalíptico, premonitório, mas, na verdade, eu insisto em dizer isso. Está no radar dos artistas, especialmente, né? Eu acho que tem uma sensibilidade maior que está em torno de vocês, dos artistas que captam isso. Tudo bem, Saramago escreveu esse livro há muitos anos, mas já, com certeza, sentindo, né, as intenções, os caminhos que a sociedade moderna estava tomando. Então, eu acho que... não é uma adivinhação, eu acho que vem de uns sentimentos também da sociedade. Com certeza, de uma percepção, né? De uma percepção muito clara do ser humano, da sociedade, da forma que a sociedade se estrutura. Foi muito... Eu lembro direitinho, assim, de quando eu estava fazendo o ensaio, de ficar lendo muito livro, de ficar muito conectada com o Saramago e também disso, assim, desse sentimento de fragilidade. E é tão simbólico que ele fala sobre a cegueira, né? Porque a cegueira, na verdade, as pessoas elas já estavam cegas, né? E é muito potente isso do filme. Eu acho que foi lindo um diretor brasileiro poder transformar isso para o cinema, junto com o Charlone, que é o Sérgio Charlone, que é um fotógrafo brilhante, porque transparecer esse sentimento desse livro, acho que hoje esse filme é até maravilhoso, indico para as pessoas reverem, não porque eu tô nele, mas porque realmente eu acho que traz questões. E se puderem, leiam um livro, porque acho que cada um que se conecta com essa história
acho que vai trazer questões muito importantes, que são importantes a gente também viver elas agora, sabe? Eu acho que agora é o momento da gente se permitir viver várias emoções, tanto as difíceis de dor, como as de felicidade, de entender e de se possibilitar a mudança, sabe? Já que você falou do livro do Saramago, já tinham pedido aqui várias pessoas. Olha lá, indica, tem mais um aqui passando agora nesse momento. Indica um livro. Eu não tô nem conseguindo ler. quarentena. E eu já devo te falar, Simone, você sabe que eu sou uma pessoa hippie, né? A gente se conhece há anos. Então, assim, eu não sei, eu sou péssima de Instagram. Você viu que eu postei meu aniversário de ontem, eu postei hoje, aí todo mundo tá dando hoje. Mas por isso que eu nem tô conseguindo Não, pode ler. deixar Mas que se eu você quiser leio. que eu Mas leia, assim, você me diz. uma galera já pediu aqui para você indicar o livro, e aí você falou do livro do Saramago e tal, então Indico. estão pedindo. Eu tô terminando de ler um livro lindo, que é de uma escritora mexicana, que chama Valéria Luiselli. Essa versão tá em inglês. Mas é bem lindo, assim, é muito... É uma história muito bonita, assim, é uma família, uma mulher com 2 filhos, ela é imigrante nos Estados Unidos e ela tá viajando de carro. Eu prefiro não contar. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que não gosta de ver trailer. Então eu não gosto muito, eu sempre gosto de falar do livro, mas para que as pessoas descubram o livro sozinhas. Você gosta de chegar no cinema sem saber nada do filme, daquele tipo? Nada. Eu leio assim, tipo, eu sei às vezes sobre o diretor, eu sei às vezes sobre a história e tal, um pouquinho. Mas, assim, eu não gosto de ver trailer. Eu tenho uma coisa com trailer, assim, às vezes eu só vejo pra entender a vibe do filme, mas automaticamente eu já desligo, já fico, não quero saber, não quero saber. Porque eu acho tão bom e tão mágico quando você começa a ver um filme, né? Você, tipo, vive aquilo pela primeira vez, ou não vê uma imagem que você já... Ou não tá esperando uma cena que você viu no trailer. Mas é isso aqui. Em inglês é Lost Children Archives, mas é da Valéria Luiselli, que é uma super escritora mexicana. Muito legal. Que mora em Nova York, eu espero que ela esteja bem. Não conheço ela, mas sou fã. Vamos falar então um pouquinho de Os Novos Mutantes, né? Como você falou, ele tinha uma estreia prevista para o dia 2 de abril, e esse filme, que é uma parceria da Marvel com a Disney, é um derivado ali do X-Men, né? Queria que você me falasse dessa mistura aí de terror e filme de super-herói, como é que foi participar de Os Mutantes? Foi muito legal, assim, eu sempre gostei muito desse universo, eu acho que eu sempre gostei muito de X-Men, principalmente pela metáfora que fala muito sobre o ser humano mesmo, né? A coisa da aceitação, essa coisa de ter os mutantes que se sentem completamente empurrados para fora da sociedade por preconceito. Eu sempre achei esse universo muito interessante desde pequena. Minha mãe sempre gostou muito também de filme de ação e tal. Eu acho que até por isso eu também cresci gostando muito desse universo mágico. E aí, quando me chamaram para fazer, assim, eu adorei, porque os Novos Mutantes, eles são mais jovens e tal, e eu acho que batia ainda mais com essa coisa de aceitação, entender o seu lugar no mundo, autoaceitação, né? Entender quem é você. E isso, o filme mostra um pouco o mundo desses personagens, né? Isso é muito legal. Então eu fiquei super feliz, assim, foi um personagem diferente de tudo que eu já tinha feito. A Dr. Cecilia Reyes, ela é mutante também e tal. Assim, quem conhece os quadrinhos sabe. O Josh escolheu essa personagem para botar nesse universo. Mas foi muito legal por isso, assim, foi um personagem totalmente diferente de tudo que eu já tinha feito. Então eu adorei, assim, tô só angustiada que esse filme realmente... Assim, já teve a data adiada várias vezes, né, Alice? Simone, ele vai lançar e não lança. Ele vai lançar e não lança. Assim, eu já tô tipo, ai meu Deus. Mas eu fiquei feliz que eu vi. E foi muito bom quando eu vi com o elenco, com o Josh, que é o diretor. Mas acho que a hora certa deles vai chegar. Vai chegar. E tem terror também, né? Terror você já tinha Tem. feito? Ai, sim, você perguntou. Eu tinha feito o Ritual, que foi bem legal com Anthony Hopkins há muitos anos e tal. E esse especificamente, ele é terror, mas ele tem uma coisa de thriller, assim, sabe? De thriller, de suspense. E é interessante porque a gente nunca viu esse gênero misturado, né? Então, acho que para quem gosta, e principalmente gente jovem que adora esse tipo de filme, tipo It e tudo mais, pode ser divertido ver uma coisa que é ação, que é super-herói, mas conectado num sustinho, assim, é muito legal. Com certeza já está na minha lista, porque meu filho ama, a gente assiste tudo, It, Ai, inclusive. Que bom! Ele tem quantos então, anos? 13. Ah, nossa, é a idade perfeita para ele. Ele vai gostar. Tô louca para assistir também. Vamos ver quando é que chega. E tem mais filme ainda, Esquadrão Suicida 2. O Esquadrão Suicida, sim, esse eu não posso falar nada. Mas estava com previsão de
estava com previsão de lançamento para agosto, eu não sei se vai permanecer, né? Mas é do ano que vem. Ah, é agosto de 2021. 2021, então eles não mudaram nada do Esquadrão Suicida, que a gente acabou de terminar de filmar, então o ano que vem mesmo eles não mudaram nada, esse é o ano de fazer pós-produção e tal, então ainda não sei como é que vai ser, eu não sei se vai mudar esse lançamento, porque como todos os lançamentos foram empurrados, eu não sei qual é o plano da Warner de mudar ou não. E o que você pode falar desse? Nada. É horrível, é maravilhoso fazer esses filmes, mas ao mesmo tempo também dá uma angústia, porque dá muita vontade de contar tudo para todo mundo, coisas e momentos do set, mas esses eles pediram super para não falar nada. Uma coisa que eu posso dizer é, o James Gunn, que é o diretor, ele é o máximo, assim. Quem gosta de Guardiões das Galáxias, né, que ele criou, que ele escreveu e dirigiu, né, criou não, ele dirigiu para o cinema, foi muito legal, assim, ele é um cara muito apaixonado por quadrinhos, apaixonado por cinema, então foi uma delícia poder estar com um diretor que estava tão animado para visitar esse outro universo da DC, né? Porque ele vinha da Marvel, então ir para DC foi muito legal. E é legal que você está num filme da Marvel e num filme da DC, exatamente, né? Eu que sou fã desse mundo, é uma honra, assim, absoluta, tipo, extrema. Bom, no elenco do Esquadrão Suicida 2 tem Viola Davis, tem Margot Robbie, enfim, aí eu lembrei de vários artistas, assim, esses ícones pra gente que você já trabalhou, Anthony Hopkins, Jude Law, Will Smith, Gael Garcia Bernal, enfim, me ajuda a lembrar, são muitos nomes. Ficou vergonha. Mark Ruffalo, Julianne Moore, enfim, de toda essa galera, que eu imagino que você seja fã também, qual foi o artista que você mais tremeu nas bases de encontrar? Cara, eu acho que é muito louco, todos, assim, porque eu sou muito fã das pessoas, assim, às vezes que eu consegui trabalhar, é muito difícil escolher um, assim, mas é engraçado porque isso, acho que porque eu amo tanto atuação e eu sempre, tipo, desde que eu comecei a ter a possibilidade de trabalhar em cinema, cada um que eu fui encontrando foi tão especial, então, assim, vai parecer bobo o que eu falei, mas quando eu fiz Cidade de Deus, eu tinha 18 anos, eu estava no 3º colegial. Simone, quando eu descobri que o Matheus Nachtergaele estava fazendo filme, para mim foi assim, eu não acredito que eu vou conhecer o Matheus. E eu lembro da sensação de ver o Matheus no set e não conseguir nem falar oi para ele, de tanta vergonha que eu tava, mas de tanta admiração por toda a história do Matheus no teatro e tudo mais. Aí eu fui fazer Cidade Baixa. A mesma coisa aconteceu, porque eu tinha visto A Máquina com o Lázaro e com o Wagner. E eles estavam naquele momento assim, muito, tipo, começando a decolar e eu explodir. E não por isso, mas porque eu tinha visto A Máquina enquanto eu filmava Cidade de Deus. Porque foi bem na época que eu tava filmando Cidade de Deus, em julho de 2000 eu acho, que os meninos estavam com A Máquina no Rio de Janeiro. E aí eu fui ver e fiquei apaixonada. E quando rolou Cidade Baixa, eu fui também com a mesma, tipo... Ai, meu Deus. Aí as coisas começaram a acontecer meio da mesma forma, assim, o que é muito lindo. E eu me sinto muito privilegiada e muito honrada, porque foi isso de novo. Tipo, aí o Will Smith, você fala, gente, Will Smith, tipo, a vida inteira eu assisti Fresh Prince of Bel-Air, tipo, esse cara, esse gigante. Então, assim, mas eu acho que na atuação, assim, aí no Brasil também foi assim, eu acho que aqui nos Estados Unidos, eu acho que com esses atores que a gente sempre vê à distância, de repente você poder aprender de perto, é muito emocionante, né? Mas eu acho que, assim, porque ele é um Sir, oficialmente, pela rainha, eu acho que foi o Anthony Hopkins, assim, porque, como até o Fernando, você viu que ele fez outro filme com ele, né? Ele é um gênio. Então, assim, esse também, quando eu cheguei perto, eu acho que eu fiquei gaga por alguns dias. E o Harrison Ford, porque eu sou fã do Indiana Jones. Agora, impressionante, os comentários aqui não param de falar em Teresa. Galera, Teresa Mendonça! De várias partes do mundo tem gente. Apareceu até um aqui, sei lá, árabe, um comentário em árabe. Que esse, olha, tá vendo? Aqui, ó, tá conseguindo enxergar esse em árabe? Já gente, eu não vi. Você? Então já deve ter passado para você. Eu já vi, mas o Rainha do Sul é uma coisa louca, assim, porque é uma série que, quando entrou na Netflix, ela ganhou, assim, um público gigantesco. Eu tava na Itália fazendo uma série que ainda não estreou, que é pra HBO. E aí, assim, andando na rua, assim, os italianos vindo falar, eu falei, gente, mas da onde que essas pessoas viram a série aqui? Assim, é muito legal, assim, eu fico muito feliz. Que bom, olá!
Oi, gente, E Teresa. pelo jeito ainda não está na Netflix Brasil aqui a temporada 4, pelo menos Acho que alguém ainda não falou. estreou. Aliás, bota impressão, porque agora, né, gente, com a quarentena, que as pessoas estão em casa, podia liberar, né? Eu acho que vai liberar, eu não tenho certeza, mas eu acho que vai ser daqui a um mês. Porque como a gente ia lançar a quinta temporada em junho desse ano, eles lançam normalmente na plataforma na Netflix a última temporada exatamente um ano depois que a gente lançou a terceira. Então, eu acho, eu não tenho A certeza. quarta já foi lançada na Nos Netflix Estados Unidos já. gringa. Ah. Nos Estados Unidos já, não, nem na Netflix gringa. A quarta temporada só foi lançada no canal que passa aqui nos Estados Unidos. Aí vai lançar no Netflix, acho que mundial. Só que o Brasil sempre fica um pouco atrasado. Eles deviam tentar lançar juntos. Eu não sei se é por causa de janela do distribuidor brasileiro. Talvez, ou por conta de contrato, Eu alguma sou coisa muito hippie, assim, essas né? coisas eu não sei. Alice, tem filme brasileiro também, mais um que deve ser adiado, eu acho que vai ser adiado, que é o Eduardo e Mônica, que estava Exatamente. previsto para ser lançado ali na época do Dia dos Namorados, em junho. E um filme que está todo mundo aqui, também já perguntaram nos comentários, que está todo mundo na expectativa. Eu tô louca pra lançar esse filme, gente. Eu vi o filme é lindo, eu chorei horrores. Não tinha contado pra ninguém, tô contando pra vocês já. Eu fiquei super emocionada. Eu tive a chance de ver, inclusive do lado do Gabi, que se transformou num amigo, assim, numa pessoa muito especial na minha vida. E, cara, o filme é lindo, assim. Eu tô super ansiosa pra lançar ele, mas eu quero também pra gente lançar na hora certa, sabe? Com toda essa zona que está acontecendo agora, acho que o importante é a gente focar para melhorar, não só fisicamente, mas quanto sociedade. Então, acho que parece que vai ser outubro, a gente ainda não sabe, eles mudaram a data, mas vai lançar logo. Mas o filme tá lindo, o filme é uma leitura da música, né? Porque a música é diferente do Faroeste Caboclo, que é um roteiro praticamente, fala muito das diferenças desse casal. Então, a gente criou, né? O René Sampaio, que é o diretor, criou esse universo para a gente viver ele nesse imaginário de quem era ela e de quem era o Eduardo. E é muito louco, assim, porque eu lembro de, assim, quando a gente estava filmando, fazer a Mônica, além de ser uma honra, né? Porque tipo, é uma música que muita gente no Brasil adora e é referência. Ela transformou, ela passou gerações, né? Não foi só para uma geração específica. Então, isso foi muito especial, poder fazer ela, poder viver ela. E aí, assim, além disso, foi muito interessante viver ela nos dias de hoje, porque mesmo a gente fazendo década de 80, tinha tanta coisa que a Mônica questionava, que a Mônica falava, que a Mônica brigava por, ou vivia, que era tão atual. E isso mostra muito como o Renato Russo, né? É um poeta, um artista brasileiro tão potente, tão vivo entre a gente nos dias de hoje, que é muito lindo a gente poder estar lançando agora de novo uma música dessa, uma história dele. E agora, depois de tudo isso, acho que vai ser bom também trazer um pouco de amor para as pessoas, sabe? De a gente falar um pouco sobre isso também, que é tão importante. E que é possível o amor, mesmo com as diferenças, né? O amor e o respeito, mesmo com as Totalmente. diferenças. Acho que é bem isso, assim. Eu acho que as diferenças potencializam a gente. Se a gente não empurrar elas para longe, eu acho que elas te potencializam. Acho que E isso a é muito Mônica importante. tinha na música tem uns 30 e pouco, e o Eduardo tem, sei lá, 17, 18, acho que é menor de Não, na idade, né? música é menos. Eu tive que. O Gabi teve que Ah. fazer 15 e eu Ele tive que tá fazer menino, eu vi o 26. treino. Ah, é 20 e pouco, Mônica. Eu tipo, tive que fazer menos e ele menos. Eu até falava pro Renê Simone, eu falava assim, o Renê me chamou e a Bianca de Philips, que é a nossa produtora, queridaça, assim. Eles falaram, não, a gente quer você. Eu falava, gente, mas. E aí o filme atrasou, enfim, acabou, ia acontecer, não aconteceu e tal. Mas a gente falou assim, era meio destino ser eu e o Gabi. E aí, quando eles falaram, eu falei, gente, mas será que eu não passei de idade? E eles, não, a gente vai fazer, vamos dar certo. E foi lindo, assim. Eu fiquei muito feliz que eu consegui fazer, porque foi uma honra absoluta, assim. Mas a paixão deles, assim, acho que eles viram muito eu e o Gabi, sabe? O Gabriel Leone. Eu falo Gabi, mas Gabriel Leone. Entre tantas aqui mensagens de eu te amo, uma delas sabe de quem foi? Do De quem? Martim Macias Trujillo. Ah! Ah! Eu amo este homem. Gente, para quem está ouvindo a gente, essa pessoa que Simone acabou de falar, Martim, é um dos melhores maquiadores que eu já trabalhei na minha vida e um dos melhores talentos do Brasil. Esse é um que, assim, é impressionante o que ele trouxe para o nosso cinema, com o talento dele. Inclusive, estava pensando nele ontem, porque eu tô louca para ver o Sérgio, né, que o Wagner fez.
Que Inclusive, estreia sexta-feira. aproveitando essa janela para divulgar o filme dos amigos, o Wagner vai lançar Sérgio na sexta-feira no Netflix e vale assistir, inclusive, acho que para prestigiar o nosso cinema, porque como eles filmaram um pouco no Rio, muitos talentos brasileiros também participaram. E o Martim foi o maquiador do filme, foi para a Jordânia com eles. Tem também o Adrian Tegido, que é o fotógrafo, o Ariel, que é um super operador de câmera. Enfim, muita gente bacana do nosso cinema participou do filme, então acho que vale a gente homenagear. E o Wagner, que é o nosso Wagner Moura, né? E vem cá, sabe quem acabou de te mandar parabéns? Quem? Gael Garcia Bernal entrou aqui. ¡Ay! Te quiero, cabrón. Te extraño. Beso, Gael. É um querido. Que também estava no ensaio sobre a cegueira. Quem gosta do Gael, vale a pena ver ele nesse filme. A gente ficou muito amigo. Alice, tem 2 filmes na sua carreira que são muito importantes na sua carreira internacional. O primeiro filme é o Cidade de Deus, que embora você tenha seu primeiro filme, uma participação pequena, você foi para o cartaz do filme que rodou o mundo inteiro. Então, eu acho que esse foi um filme que abriu as portas para o cinema internacional para você. E tem um outro que é Eu Sou a Lenda, que é um outro filme também, um mega sucesso, e que aí chamou a atenção de diretores e produtores americanos. Inclusive, você começou a fazer um monte de filme de ação, de ficção científica, por causa do Eu Sou a Lenda. Foi, do Eu Sou a Lenda. E teve Cidade Baixa, que também é aí na frente, logo depois de Cidade de Deus, que foi um filme que, na verdade, para mim foi muito lindo, porque ele foi, assim, eu fiz o Cidade de Deus, aí eu consegui, aí, assim, por causa da Cidade de Deus eu viajei muito com o Fernando foi um padrinho, assim, a gente viajou junto, conheci muita gente com ele, enfim, veio um pouco para os Estados Unidos, e aí eu voltei para o Brasil depois de ter feito toda essa loucura com o Fernando, de lançamento da Cidade de Deus, e o Sérgio Machado me chamou, e o Valtinho, né, Salles me chamou para fazer o Cidade Baixa, e eu fiz Cidade Baixa foi para Cannes. E aí também teve uma coisa assim que é muito legal de festival de cinema, que é tão forte que a gente pode levar o nosso cinema, que às vezes a gente não vai conseguir tanta distribuição para mais pessoas verem. E Cidade Baixa foi um filme que foi um divisor de águas na minha vida. Então esse filme ali também foi um difusor assim, de ideias. E eu já ouvi tanto o Wagner como o Lázaro, como o Sérgio falando. Gente, quando a gente foi para Cannes, a gente, né, acho que participou da Uncertain Regard, não foi isso? Foi, Uncertain Regard, exatamente. E aí eles contam que eles todos, assim, baianos, tímidos, acanhados, assim, nas festas, depois do filme, e todos eles naquela baianice lá, e de repente você toda jogada, toda fazendo contatos, entregando cartãozinho. Maravilhoso, gente, maravilhoso. Não, foi exatamente isso, assim, porque imagina, eu com 21 anos de idade, eu sempre falei muito, Simone, sempre falei pra caramba, sempre fui muito expansiva. Apesar de tímida, as pessoas não acreditam que eu sou tímida, eu sou muito tímida. Mas era exatamente isso, eu saía falando com todo mundo, nem falava inglês, assim, bem, porque sempre estudei inglês, mas assim, não sabia muito, fui me jogando cada vez mais, foi ótimo, assim, me diverti horrores. Mas é isso, assim, foi um filme que também me abriu portas para isso, sabe? Para poder conhecer outras pessoas, acho que poder mostrar o nosso cinema, poder ver o nosso cinema viajar. E era tão lindo isso, porque eu lembro tanto do Cidade de Deus quanto Cidade Baixa, de ver o olhar das pessoas pelo nosso cinema, sabe? Acho que é tão lindo e a gente ainda, aos trancos e barrancos, a gente conseguiu ainda viver isso, né? No ano passado, com o Bacurau, com A Vida Invisível. A gente tem um cinema tão potente que, assim, eu me sinto muito, muito honrada de poder ter levado e ter participado de filmes que você consegue ver no olho do público, assim, uma apreciação e uma admiração pelo nosso cinema, sabe? Acho isso muito legal, assim, foi muito lindo. Mas e essa sua personalidade de... Não, mas deixa eu só aproveitar e falar aqui dessa personalidade sua expansiva e tal. E eu já vi você falando várias vezes, já falou para mim, inclusive, que você corre atrás dos trabalhos que você quer mesmo. Você manda lá e-mail. Eu peço um para todo mundo. Você fala que quer fazer.
Ah, mas eu acho que isso vem de um lugar, assim, muito de admiração, assim, de ter desejo de aprender com o outro, sabe? Eu tenho muita vergonha, mas ao mesmo tempo também, às vezes, quando tá tanto desejo de você trabalhar com alguém, eu mando, assim, tipo, eu tenho falado com o Sérgio Machado, ele me mandou uma mensagem super carinhosa, como você tá? Porque, né, os Estados Unidos tem esse caos, a gente se falou esses dias. E eu já falei, Sérgio, tô morrendo de saudade, quero trabalhar com você de novo. Ele tá fazendo uma história de um desenho, a gente tá conversando de narrar. Sabe assim, com as pessoas que você admira, dá vontade de você cada vez querer estar mais perto. Por isso que eu acho que quando eu vejo algum projeto ou alguém que, mesmo eu não tendo trabalhado, me dê desejo, acho que tem que botar cara, gente. É isso aí, tem que ir lá pedir e falar assim, pô, e aí, qual é a ideia? Eu tenho vários projetos que eu fico me jogando assim, e aí, gente, como é que vocês vão fazer? Porque é só assim que a gente troca e que aprende. Né? Esse filme do Sérgio Animação é a Arca de Noé, né? É a Arca de Noé, exatamente. Ah, Que muito ainda tá, ele bacana. tá fazendo, tá desenvolvendo, mas eu já falei pra ele, quando ele comentou, eu falei, quero fazer, com você eu quero fazer. Eu acho o Sérgio uma coisa. Bom, falamos de Cidade de Deus, agora eu queria que você falasse do Eu Sou a Lenda, porque foi esse outro filme que te colocou nos Sim, holofotes, assim, do mercado de cinema americano, né? Você aí começou a fazer muito, muito, muito mais filme, muito filme de ação e muita ficção também, sim, você tinha científica. perguntado. Me É. ajuda a lembrar da resposta, tá? Não. Porque eu saio falando, eu sempre desvio. Gente, olha aqui, tem muitos aqui, Alice, espera aí, olha assim, vê se você consegue ver. Tem vários árabes, é árabe isso aqui escrito, não é? Jura? Tem, gente. Ah, eu queria poder falar árabe, eu não sei falar árabe. Mas vamos. Olha, que demais. The Queen of the South. É, Ah, não, esse não para aqui. Tereza reinando. Teresa Mendoza. É, E mas qual era a pergunta, então, sobre os filmes de do Eu ação? Sou a Lenda, né? Esse filme, queria que você falasse desse filme que foi um trabalho que te projetou também internacionalmente, principalmente ali para os diretores e produtores americanos de Hollywood. Foi uma loucura, assim. Esse filme, pra mim, foi às vezes, quando eu lembro dele. Bom, falar dele agora é uma loucura, né? Porque, assim, a quantidade de pessoas que voltaram a rever esse filme por causa, né, da pandemia, por causa desse apocalipse que a gente está vivendo, que todo mundo chama de apocalipse. Eu espero que talvez seja, porque é um recomeço, né? Que a gente recomece melhor. Mas ele foi um filme muito louco, assim, para mim, porque foi uma porta que abriu e eu fui me jogando, assim, fiz o teste com vontade, com alma, com verdade, tipo, deixa eu ver o que vai ser, não foi muito planejado. Mas foi um filme que, para mim, me ensinou muito, sabe? Acho que me ensinou muito sobre isso de você, se uma porta se abre, se joga, sabe? Acho que foi um filme que me mostrou um outro universo de cinema que é igualzinho o nosso, tem a mesma potência que o nosso cinema brasileiro, só que numa escala gigantesca, porque existe uma indústria nos Estados Unidos. E isso foi muito legal, assim, poder ver de perto a apreciação que eles têm pelo cinema, ver de perto a indústria e o investimento que eles têm, sabe? E a organização que eles têm nesse sentido de proteger e incentivar a pessoa que faz cinema, sabe? Eu acho que isso foi uma coisa que eu aprendi muito, que eu vi muito, assim, de falar, puxa, que lindo isso, sabe? Foi bem legal. E eu torço muito para que a gente cada vez mais consiga isso no Brasil. Infelizmente, agora não tá desse E jeito, mas... pelo que eu conheço a Alice, e ela já me falou isso também, pessoalmente, socialmente, também profissionalmente, olha só, a moral da história, não deixa uma porta aberta para a Alice, senão ela entra. Que eu vou entrar. Inclusive, se tiver um bolinho na sua cozinha. E qual o bolo que você gosta? Qualquer bolo? Qualquer bolo, mas eu gosto de bolo sem calda. Eu sei que muita gente vai me achar estranha, mas eu gosto de bolo sem calda. Eu gosto de bolo de vó. Sabe Eu bolo também, seco? aquele das 5 da tarde, pra você tomar com um Exatamente. chazinho e Eu tal. gosto. Bolo de vó, bolinho sequinho, simples. Maravilhoso. Agora tem um filme que está na programação do Canal Brasil, que está no VOD do Canal Brasil, que pode ser acessado pelo Now, pelo iTunes, pelo Google também, que é Muitos Homens Num Só, que é um filme que você fez com a Mini Kert, com o Que Vladimir eu Brista. adoro, sim. E eu acho que foi o primeiro filme de época que você fez, não foi? Foi o primeiro filme Ah, de época que eu fiz. Não, na verdade eu tinha feito. ah. Eu fiz Na Estrada antes, ixi, agora O misturou Na Estrada, peraí que eu todas vou as ver aqui. datas. Eu Deixa eu dar acho que uma eu fiz o Na pesquisa. Estrada talvez antes, que era a década de Na 50. Estrada foi 2012 o lançamento. E o Muitos Homens foi 2014.
Exatamente. Então, acho que eu filmei na estrada, talvez um pouco antes de filmar com a Mini, de filmar Muitos Homens Num Só. Mas são épocas diferentes. Mas um eu fiz, era 1950, mais ou menos, década de 50. E o da Mini foi uma experiência linda, assim. Eu, inclusive, tô louca para trabalhar com a Mini de novo. A gente tem falado bastante, porque é uma diretora que eu admiro pra caramba. Eu acho que ela é uma super diretora, muito talentosa. E foi um filme delicioso de fazer, porque eu já gostava muito do João do Rio, né? A minha mãe lia muito João do Rio e a minha mãe me incentivou a ler umas coisas dele. E aí, quando a Mini me falou, eu fiquei super curiosa porque é um escritor brasileiro muito incrível, assim, com um olhar pelo cotidiano, pelo ser humano muito potente. E aí eu fiquei muito animada para fazer. E aí com o Vladimir Brista, que também eu era fã por causa da Máquina. Da Máquina. Eu já, inclusive, falo, eu fico brincando que eu gabaritei a Máquina, porque eu amei tanto eles que eu consegui trabalhar com todos os atores. E o Vlad, eu realizei o sonho no Muitos Homens Num Só, porque foi um projeto muito legal, assim, desafiador, porque a gente fez um filme de época no Rio de Janeiro, em janeiro. Então tava 40 graus quando a gente tava com roupa de época, com muitas camadas. Então, assim, o Vlad trocava de camiseta 2 vezes por dia, porque parecia que ele tinha pulado na piscina. E aí foi um filme lindo, assim, porque foi um filme diferente de tudo que eu tinha feito, porque foi o primeiro filme de época que eu fiz. E também por isso, porque era uma personagem um pouco à frente do tempo dela, existia esse olhar do João do Rio, a Mini ama o João do Rio, então uma diretora super forte, firme, mas delicada no cinema, no olhar dela. Então foi um projeto bem lindo de fazer, assim. E o encontro com o Vlad foi maravilhoso, eu achei super ator. Inclusive, o filme ele tem ali como central, como elemento de adaptação central, o livro do João do Rio, que é o Memórias de um Rato de Hotel, De né? hotel. Exatamente, que para quem não leu, para quem estiver aqui na live e falar português, que acho que todo mundo deve falar português, exceto os árabes, vale a pena ler. É um grande livro, muito bom. E, bom, lembrando então que esse filme está disponível no VOD do Canal Brasil. E eu lembro que você falou muito na época, eu te entrevistei na época do lançamento do filme, e você falava muito de uma questão de uma postura. Postura do corset. Acho que a roupa já te coloca na postura, né? Porque Não, aquela. totalmente. Eu lembrei agora de figurino, porque quem acabou de entrar também na nossa live, um beijo para ela, foi Marininha Franco. Ah, é Marininha que fez, Muitos Homens Num Só, gênia absoluta. Marininha, um beijo. Marininha Franco, a gente foi a figurinista do Muitos Homens Num Só. É uma super figurinista, acabou de fazer também o A Vida Invisível. Fez um trabalho lindo. Eu tenho histórias com a Marininha, assim, sensacionais, assim, da gente, tipo, ficar fazendo prova de roupa de 7 horas, porque ela fez tudo no meu corpo. Então, assim, risos, risadas, tipo, piadas e calor, foi maravilhoso. Eu fiquei muito feliz quando eu vi que ela ia fazer e quando ela fez, né, o filme do Carinho, A Vida Invisível, porque eu sabia que ela tem um olhar muito lindo, assim, um olhar... Bom, a minha experiência com ela foi época. Então foi muito legal poder ver o trabalho dela, assim, numa outra época, mas bem lindo. E por falar em A Vida Invisível, é um filmaço, né? Ai, eu amei, cara. A E eu gente vi se na derrete de Itália. chorar. Ah, foi? Eu vi na Itália, porque eu tava filmando na Itália, e eu dirigi 1 hora, assim, eu fiquei perguntando pro Carinho, eu falei, Carinho, aí lançou, falei com o Rodrigo Teixeira, que é o produtor, perguntei pra eles, aí fiquei caçando, só que na Itália eles dublam tudo, né, gente? Todos os filmes que lançam, assim, eles dublam, você não consegue achar na língua original. E eu, assim, gente, não tem como eu ver A Vida Invisível dublado. Então, consegui, eu tava 1 hora, eu dirigi até lá, e assisti, foi emocionante. Eu já gostava muito do livro, né? E aí foi lindo, assim. Eu sou muito fã dos filmes do Carinho, né? Do Carinho como artista e tal. E tantas pessoas que trabalharam no filme eu já conhecia. Foi muito, muito lindo, assim. Fiquei muito feliz de ver, de novo, nosso cinema só fazendo coisas muito incríveis. Mostra muito a E nossa potência. por falar do nosso corpo, né? Você estava falando da postura para o filme de época. Para esses filmes de ação que você faz, tem que ter um preparo físico, né? Como é que Tem. é isso? Mesmo que tenha dublê, Porque você acaba fazendo muita repetição de take, né? E isso cansa, assim. O Sul, por exemplo, que é essa série que eu faço, tem muita ação. Eu sempre tento me alongar bastante, eu sempre tento malhar um pouco durante a semana para poder estar fisicamente preparada, não necessariamente para fazer a cena e tudo mais, mas para fisicamente não me machucar, porque isso significa não filmar nos próximos dias. Mas assim,
Acho que se a gente não está no nosso corpo mesmo, conectado com o nosso corpo, é bem importante. Mas principalmente para a época, eu acho que tem uma coisa além, que se a gente relaxa, a gente traz imediatamente os anos 2000, sabe? A gente traz exatamente o ano que a gente está. E se não tem esse relaxamento, acho que é uma coisa de até respeito ao personagem, para você ser ele 100%. Alice, você, enfim, atua em português, em espanhol, em inglês, mas eu tenho a impressão, eu converso muito isso com Wagner também, eu tenho a impressão que o artista brasileiro ainda é colocado na caixinha do latino na indústria de Hollywood, né? Como é que você tenta sair dessa caixinha? O que é possível? Eu acho assim, eu me sinto muito honrada de ser latina, porque eu acho que a gente muitas vezes o brasileiro não se sente latino, e eu, talvez porque eu conviva tanto com latinos aqui nos Estados Unidos, que eu me sinto totalmente fazendo parte desse grupo. Eu acho que nós somos latinos, eu acho que a gente tem a gente carrega isso no sangue, nossa língua vem do latim. Então, acho que a diferença é que muitos considerados latinos nos Estados Unidos, eles vêm de língua espanhola e a gente vem de língua portuguesa. Mas eu sinto uma honra absoluta com isso, tanto que eu faço uma mexicana numa série de televisão que me traz muita alegria, porque eu amo o México, estudei sobre o México para poder fazer ela e tudo mais. Mas eu acho que tem esse outro lado de que cair num nicho que é só o tipo de personagem que a gente pode fazer. Eu acho que tudo depende. Como a gente tem um certo sotaque no nosso inglês, né, ou um inglês diferente e tudo mais, acaba sendo direcionado para isso, acho que por causa do sotaque. Mas eu sinto uma mudança muito grande no cinema mesmo, assim, americano, que as portas estão mais abertas. Até, assim, eu já tive experiência de que mudaram o personagem porque me escolheram pro personagem, sabe? Tipo, então vai ser ela, então vamos adaptar o personagem para ser ela. Mais do que, se isso, claro, não afeta na história, no que o roteirista criou, no que é o filme em si, na estrutura do filme. Mas eu sinto que cada vez mais existe uma porta aberta para essa possibilidade de mudança, se não afeta na estrutura do roteiro. Mas eu fico muito orgulhosa de fazer parte, assim. Eu, na verdade, até quero fazer parte, tenho ficado próxima às atrizes latinas, a esse movimento latino, a esse respeito ao latino, até porque tem muito brasileiro nos Estados Unidos, e eu acho que também muito brasileiro que se sinta representado, de certa forma, sabe? Então, eu acho que é isso, assim. Acho que você ser estereotipado é uma coisa muito ruim. E eu acho que isso está mudando. Eu acho que cada vez menos o estereótipo do latino, o estereótipo do mexicano, o estereótipo que esse governo americano tanto explora, né? Principalmente esse presidente americano explora muito, é uma coisa que tem que se lutar muito contra. Mas eu acho a cultura latina muito linda. Eu só não sei dançar como as latinas salsa sabem dançar. De resto, eu sou muito latina. Alice, você falou aí do Trump, e realmente ele também faz uma atrapalhada em cima da outra, né? Acabou agora de tirar a verba da OMS, voltou atrás em todo aquele discurso dele contra o isolamento social, pediu desculpas, enfim. E hoje eu li uma notícia, na verdade, que eu achei muito interessante, que os países que foram melhores na performance contra a pandemia, contra o coronavírus, são governados por mulheres. Mulheres que fizeram intervenções rápidas, com argumentos científicos, testes em massa, enfim, isolamento, insistindo no isolamento social, com transparência de informação para a população. Isso é um fato para a gente ficar muito ligado, né? Muito ligado. E mulheres que ouviram a ciência. Acho que isso é uma coisa assim que todos nós devemos fazer. Parar com o ruído, parar com o barulho e ouvir a ciência e ouvir fatos. Porque eu acho que tem muita desinformação e eu acho que presidentes como Trump, presidentes como Bolsonaro mostram muito claramente de como esse tipo de governo e esse tipo de estrutura não só está absolutamente errado, como está ultrapassado e tem que deixar de existir. Eu acho que é muito simbólico, né? Acho que diz muito. Depois de uma eleição como a de alguns anos atrás, entre a Hillary Clinton e o Donald Trump, a gente vindo
né, de uma eleição como essa, que ela, em tese, por números de cidadãos ganhou, né? Mas perdeu por causa dos estados, enfim, as eleições dos Estados Unidos são bem malucas, mas acho que isso diz muito, acho que diz muito para a gente parar para pensar sobre as nossas escolhas, eu acho que diz muito para parar para pensar sobre o papel da mulher na sociedade, sobre a força da mulher, sobre a inteligência da mulher. Eu acho que não é uma coincidência todas essas mulheres, né, chefes de Estado terem tido essa resposta nos países, né? Eu acho que tem que ser celebrado, tem que ser divulgado e tem que ser uma inspiração para todas nós. É verdade. Seguimos firmes. E não sei se além ficou disso, confusa a minha resposta. não ficou confusa, não. Eu acho que é isso. A gente está atento. Eu acho que tem uma questão da mulher ocupando seus espaços, né, em todas as profissões. Saiu uma pesquisa também falando que, eu não tenho dado certo, mas eu acho que, se eu não me engano, 70% dos profissionais que estão na linha de frente do combate ao coronavírus são mulheres também, em que, inclusive, nos mesmos postos ocupados por homens ganham menos, né? Continua uma diferença salarial aí gigante. E indo nessa onda, eu queria que você me falasse um pouquinho das mulheres no audiovisual nos Estados Unidos. Como é que você percebe esse movimento? Eu acho que está mudando, eu acho que é um movimento que ganhou muita força nos últimos anos. Eu acho que ganhou muita força porque existiu uma união muito forte. E existiu um feminismo por parte dos homens também, que é importante, porque um homem ser feminista quer dizer que ele quer dizer que ele apoia as mulheres. Eu acho que isso é importante. O homem saber o lugar dele de escuta, saber o lugar dele de simplesmente escutar. Isso é importante. E ainda tem muita chão pela frente. Eu acho que ainda tem muito a se transformar. Eu acho que ainda no mundo a gente tem uma forma de viver, uma forma de olhar que é muito pelo ponto de vista do homem. Mas eu sinto que aqui, assim, principalmente no audiovisual, a união e a força de muitas mulheres juntas, criando projetos como Time's Up e tudo mais, eu acho que isso tá fazendo a mudança, sabe? Principalmente na coisa da igualdade de pagamento, né, no Equal Pay, que eles dizem aqui, que é muito importante. É o que você falou, se tem mulheres, imagina, gente, uma enfermeira que ganha menos do que um enfermeiro homem, né? Assim, pensar isso é tão alucinante. Pensar que mulheres que estão à frente de estados que estão indo bem com o coronavírus, você pensar que uma mulher ganha menos só por simplesmente que ela é mulher é uma loucura. Então, eu acho que está numa jornada de mudança, mas ainda tem muito chão pela frente, porque existe uma sociedade muito enraizada em valores que a gente ainda tem que mudar. Alice, como é que está a sua rotina nessa quarentena? Foi muito bom, eu falei outro dia, estava numa reunião de Skype, aí falou assim, como é que está seu tempo? Você pode? Olha, eu posso, eu tô lendo bastante, tô ocupada com coisas que eu tinha que ler. Porque eu tava começando a filmar Rainha do Sul, sempre quando eu começo a filmar Rainha do Sul, que é essa série que eu faço, vira uma loucura, porque eu não consigo ler muito as outras coisas que estão vindo, porque eu tô todo dia filmando e no fim de semana eu me preparo para a próxima semana de filmagem, porque a gente filma um episódio a cada 7 dias. Então eu tô sempre nos finais de semana preparando o próximo que está por vir. Então, quando parou, eu comecei a ler bastante algumas coisas que eu tinha para ler, alguns roteiros e tal. Então eu segui trabalhando. Mas eu tô tentando ao máximo, Simone, assim, o máximo que der ajudar de longe, porque eu tô numa cidade, num lugar que não é o meu, então eu tô me cuidando muito para isso, assim, para o que eu puder ajudar de longe, instituições e tudo mais, e pessoas próximas a mim que estão precisando de ajuda também. Mas eu tô tentando fazer uma rotina nesse sentido, assim, acordar, fazer exercício. Aí eu passo o dia lendo, vejo filmes, tenho tentado me estudar um pouco, voltar um pouco para a raiz do estudo. E aí tratar fim de semana como fim de semana, que eu acho que isso é bom, assim, isso é uma dica que para mim tem feito bem. Acho que se alguém quiser uma dica, eu acho que é essa, assim, tenta de segunda a sexta agir como se fosse segunda a sexta e sábado e domingo agir, eu acho que para respirar melhor, sabe? Então, acho que essa noção de tempo, pelo menos acho que para mim me ajuda, porque eu sou uma pessoa muito dispersa.
Para Então, mim tem feito muito bem também. Quando e chega sábado e você? Isso que domingo, eu ia eu tenho perguntar. a sensação de sábado e domingo mesmo. Ainda mais você Impressionante. que é Chega mãe. domingo, no final do dia, vai me dando aquela preguicinha de domingo. Ai, Ai, vou ter meu que Deus, trabalhar. vai começar a semana. E de fato, eu tenho tido essa sensação também. Vem Ainda cá. mais com filho, né? É bom fazer isso também, Tem que porque ter. até para você também estar com ele, porque senão também acaba que você acaba sem querer trabalhando 7 dias por semana. Pois é, Ou porque home quem office é uma loucura. Você vê 9 horas da noite, 10 horas da noite, você você tá está mandando trabalhando zap. ainda e chega uma hora que você precisa estar vendo um filme. Não, peraí, vou ver um filme com meu filho. Eu acho isso muito importante, muito saudável, inclusive, né? Vem cá, falando em Tereza de novo aqui, porque não param de falar em Tereza. Como é que é, Alice, ficar 4 anos já nesse trabalho com essa moça? 4 anos, essa é a quinta temporada, é uma Então, loucura, Simone, é uma desde loucura, porque eu 2016 você vive essa mulher. exatamente. Não, é muito interessante, porque eu nunca tinha feito televisão, né? Eu já tinha sido convidada para fazer umas novelas no Brasil, sempre quis, nunca aconteceu por causa de data, por causa de outros projetos. Eu ainda quero muito fazer. E aí, quando me chamaram para fazer o Rainha do Sul, foi muito louco, porque eu já tinha lido o livro, a Justina Otondo, que é uma amiga minha, produtora de cinema, muito querida, uma irmã, assim, me deu esse livro e falou, cara, você tem que ler esse livro. Aí eu li, adorei, aí eles iam fazer um filme, não rolou, aí fizeram a versão mexicana. Eu falei, pô, que bom que alguém fez. Quando surgiu esse convite para mim, anos depois, 7, 8 anos depois de ter lido o livro, eu falei assim, cara, que louco, gente. Acho que é meio destino. E aí a coisa aconteceu, virou. Mas eu nunca tinha pensado em viver o mesmo personagem durante tantos anos. E é muito louco, porque como eu venho do cinema, como, né, eu cresci no cinema, a gente está acostumado a fazer um personagem, estudar ele, viver ele, filmar ele, viver ele e fechar. E aquilo ficou para sempre, mas ele tá ali, finalizado. Você não revisita. Talvez você revisite se tiver uma sequência, mas assim, né? Não é todo filme que isso acontece. Então, é um personagem que fica vivo, porque de uma temporada para outra pode mudar roteirista, pode ter novas notas que você recebe para transformar personagem. Então é um personagem que quando você termina uma temporada, o coração dele não para de bater. Você vai viver outras coisas e aí você volta para aquela pessoa. Então é muito louco, assim, da personagem como a minha que começa, que é baseado no livro, né? Depois mudou, mas assim, começa como namorada de um traficante que recebe uma ligação falando, corre, porque estão indo atrás de você. E ela é uma garota namorada desse cara que não tem nada, ela começa a fugir e dali ela vira a chefe do tráfico. Então é uma jornada bem forte, bem potente, assim. Então, revisitar isso, acho que me fez crescer como atriz, porque você acaba meio revisitando esse personagem muito, sabe? É bem interessante. E é esse mundo, né? Assim, nesses 5 anos, o quanto o universo de séries mudou, né, Simone? O quanto, É, né? O Canal Brasil começou a fazer coisas sim. também, é muito interessante, né? Várias séries que estão disponíveis, inclusive, no canal Brasil Play. Que A gente são super tem legais. A gente tem 2 minutinhos Ai, eu falo para. muito, desculpa. Acho 1 hora quase falando. Imagina, conversa deliciosa, papo ótimo. Pena que em 1 hora o Instagram corta a gente. Pergunta que eu estou fazendo para todo mundo: qual a primeira coisa que você vai fazer quando sair dessa quarentena? Ai, voltar para um set de filmagem assim que eu puder. Eu tô com muita saudade de filmar. Eu sei que é workaholic, mas eu amo. É o lugar que eu mais amo no mundo é filmar. E Vai ser. abraçar minha mãe. Quero abraçar minha mãe muito. Minha mãe e meu pai, abraçar muito eles. Fica, você está sozinha aí em Nova Não, Orleans? a Bianca tá aqui. A Bianca Comparado tá aqui. Que Graças a ótimo. Deus, gente. Porque assim, ela cozinha melhor que eu. Senão eu ia comer frango com salada. Eu ia ficar muito magra. Não, a Bi tá aqui. Ainda bem que ela veio pra cá. É bom até porque a gente troca muito. E isso é muito bom, assim, de ter alguém que troca com você sobre filme, sobre livro, enfim, que uma fica potencializando a outra. Isso é muito bom. E uma cuida da fragilidade da outra. Tem um dia que a gente acorda melhor, um dia que a gente acorda Exatamente, isso é pior. uma ótima dica para todo mundo. Se você tá com alguém na sua casa, olhe o outro, escute o outro, porque isso é muito importante. Porque um dia você vai estar pior, a pessoa vai estar melhor, ela te ajuda e vice-versa. Maravilha, Alice! Amei o Ah, queria um papo! abraço virtual. Um beijo, beijo! Bom te ver. Beijo, muito Obrigada, viu? obrigada. Então, que a gente saia dessa muito mais forte, muito Força para o mais Brasil. potente. Ajudem quem puder ajudar, gente. O que puderem ajudar, doar, doem. Ajudem. Beijo, obrigada. Um beijo. Obrigada a Amei. você também. Saudade. Tchau.